Nós temos aqui hoje deixando de ser indesejável e inconveniente, tá? Eu vou colocar um texto aqui, que está em Lucas 14, versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não se assente no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós temos aqui um texto interessante, né? Que muitas vezes as pessoas procuram ele mesmo se exaltar. E tem muitas pessoas inconvenientes, né? Que são inconvenientes, e nesse estado de megalomania, o megalômano, ele procura se exaltar. Ele se coloca acima das pessoas e muitas vezes até humilha as pessoas, não é? Colocando no sentido da pessoa ser humilhada, ele corta as pessoas, o assunto dele é melhor do que o das pessoas, ele coloca o assunto da pessoa para baixo e muitas vezes ele não dá nem tempo do outro contar a história dele. Ele já entra com a dele, cortando a metade da história do outro, e é como se ele diz assim: o meu assunto é melhor do que o seu, eu sou melhor do que você, eu estou, né, como diz aqui no texto, eu vou sentar no primeiro lugar porque eu mereço e eu sou melhor. E muitas vezes nós temos que colocar no nosso lugar, porque quem vai nos exaltar é Deus. Então nós podemos dizer que o mundo está cheio de megalomaníacos, né? O nome é um nome difícil, estranho, não é? Dá uma impressão assim de ser alguma coisa mais agressiva e tal, mas isso é um traço no caráter que mostra realmente aquele indivíduo que é cheio de si, orgulhoso, que sempre olha de cima para baixo em relação às pessoas. Você está falando a mania, né? Mania de grandeza, né? De mega. Só ter essa visão de grandes coisas, e quando ele olha então para dentro dele e vê que realmente ele é hábil, ou ele ou ela, né, consegue fazer grandes coisas, então ele automaticamente tem essa perspectiva de fazer com que aqueles que estão próximos se sintam inferiorizados, né? E na realidade nós temos percebido que muitas vezes a raiz, que nós já conversamos aqui, né, está relacionado a complexo de inferioridade, a rejeição, né, a questão do transtorno de bipolaridade. Então, só que isso começa a impregnar de uma forma tão forte na vida da pessoa que ele não percebe, ou ela não percebe, o quanto que eles são inconvenientes, o quanto que eles conseguem ser pessoas assim, muitas vezes intragáveis, indesejáveis. E quando a pessoa chega, não é? É o famoso espalha-bolinho, né? Chegou, o pessoal vai saindo porque as pessoas não conseguem Ninguém quer conviver. Não consegue conviver com a pessoa. Porque é desagradável mesmo, é alguém que sempre se vê acima dos outros, sempre melhor que os outros e nunca se iguala a ninguém. É o famoso gás nobre, né? Não se mistura com ninguém, porque ele está assim. Inconveniente, né? E ele consegue chegar. E uma coisa que ele faz, muitas vezes a gente vê isso nas aulas que a gente dá, e muitas vezes você está ministrando até em clínicas, e a pessoa ela se acha ali que conhece todos os assuntos e começa a prejudicar os outros. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, essa pessoa está impedindo a gente de participar, porque só ela participa. Então você vai dar um exemplo, a pessoa já levanta, tudo aconteceu com aquela pessoa e ela já participou de tudo. E muitas vezes eles criam histórias que nem existiram na vida deles para se destacar, entendeu? Eles criam e até exageram em contar a história para destacar dentro daquilo. Isso pode chegar a distúrbio mental ou não?
Isso vai além de uma característica, por exemplo, da alma, das emoções? Isso pode realmente ser alguma coisa, ter alguma coisa ligada a um fato patológico, alguma coisa assim, na opinião de vocês? Sim, isso vai além realmente das características de relacionamento ou até mesmo de uma situação apenas de alma. A gente encara isso como uma situação patológica e, inclusive, recomendamos a ajuda de profissionais especializados. Né? Então, quando a gente tem um quadro, né, bem delineado e característico, a gente sugere, inclusive, o acompanhamento de profissionais especializados, porque a gente entende que isso é uma doença, não só um aspecto comportamental, né, ou não só uma estrutura ou um sentimento na alma não resolvido. Vai além disso. Tem jeito a gente, por exemplo, estabelecer um limite até que ponto não é megalomania e a partir de que ponto se torna megalomania? Porque alguns traços, né, desse comportamento do megalomaníaco dá para se confundir com outras situações de alma mesmo, né? Que às vezes o complexo da inferioridade, a rejeição e etc. e tal. Tem como estabelecer um limite ou não? É difícil? Olha, o diagnóstico ele não é tão difícil, porque tudo no megalômano é grande, então fica tudo muito visível, sabe? Tudo muito exagerado, tudo é grande, então fica muito visível. A questão é essa pessoa realmente se vê nessa posição e ela achar que isso é um problema, porque ela não vê isso como um problema. É diferente, por exemplo, uma pessoa que tem uma autoestima elevada e se relaciona bem com ela e se relaciona bem com os outros. Uma situação diferenciada é a situação do megalômano. Ele não tem uma autoestima elevada. As coisas dele é que são elevadas. Nem sempre a autoestima é. Muitas vezes a autoestima é baixa. E ele está tentando jogar ela para cima. Ele compensa fazendo grandes coisas, grandes obras, grandes movimentos, para que ele seja lembrado, visto, notado a partir daquilo que ele tem ou que ele faz. Então, é como se fosse uma grande muralha que as pessoas levantam, onde as pessoas não veem os outros não veem a própria pessoa, mas veem os seus feitos, as suas obras, as suas ações e aquilo que ela possui. Então, essa é a referência. Por isso que não é muito difícil você identificar o megalômano, entendeu? Porque você não está vendo, na realidade, a pessoa, está vendo as suas obras. Né? E por isso que a gente tem isso como um problema, né? Porque principalmente no contexto espiritual, e o texto, a parábola que Jesus conta, traz isso, né? E os outros textos que a gente já viu, não convém que nós venhamos mostrar algo além daquilo que realmente somos, como Paulo, parafraseando o apóstolo Paulo. Então, nós não devemos ser vistos por aquilo que nós estamos fazendo em função de nós mesmos, né? Então, quanto maior é aquilo que eu faço, mais eu apareço. Então, se é esse o foco, o nosso foco está errado. Aí é uma característica da megalomania. E não pode confundir também, por exemplo, com hábito. Eu trabalhei com um senhor, depois trabalhei com a filha dele e conheci as outras filhas dele, então era um hábito na família de contar histórias, né? Assim, florear as coisas. E não era megalomania. Esse tinha um hábito. Então eu vi que era uma coisa de família mesmo. Então detectei aquilo e vi, mas normalmente eles floreavam, mas não chegou a esse ponto. Então, como, né, o pastor Rogerinho que falou, é fácil de você detectar quando a pessoa é megalomaníaca ou quando ele tem um hábito, ou é um problema já de família mesmo, que já veio
né, as histórias e tudo veio, né, igual aquele pessoal do interior. Cultural, né? É contexto cultural, vou contar um caus e tal, né? Então tem. Aí inventa. Aí inventa, você entendeu? Aumenta. O peixe dele é sempre maior que o do Sempre outro. maior. E se alguém está próximo e conta que foi de 2 metros, dele foi 2,5 metros. Entendeu? E assim vai, não é? Vai esticando a situação. O cara vai né, e vai trazendo isso a forma de vida, né? Um conta uma história, o outro conta outra maior, né? Agora, a megalomania talvez traz um desafio grande para o tratamento, porque é necessário que esse indivíduo ele se reconheça como tal para aceitar tratamento, né? Agora você chegou num ponto vital. Ele reconhecer que é ou está vivendo essa realidade. Né? Porque nós falamos aqui que a percepção ela é muito fácil, né? Você perceber que a pessoa está ou está vivendo essa realidade. Mas agora a pessoa reconhecer que na realidade ela precisa de ajuda, então passa por um processo, um orgulho muito grande, né, e uma autossuficiência. E muitas vezes as pessoas são muito capazes mesmo. E elas têm um poder de mobilização muito grande, né, mobilizando pessoas. Não é? Por exemplo, se a gente falar na questão da fé, da religião, nós temos aí, Brasil afora, pelo mundo afora, muitos líderes que são megalômanos. Né? Mas assim, ele reconhecer que é e que precisa de ajuda, precisa ser tratado, então esse processo ele é longo, esse processo ele não é muito fácil, né? E quando as pessoas são confrontadas, né, a gente sabe de pessoas e a gente tem essa experiência na clínica, que quando você começa a entrar para um processo mais forte de confrontação, a pessoa vai embora. No sentido, ela até fica até o final da sessão e depois ela não volta. Né? Por quê? Porque o confronto ele é difícil, né? Mas tem certas situações que é só através do confronto para que a pessoa caia na real, tome aquele susto e, puxa vida, eu nunca pensei sobre isso. Né? Então, vários casos de pessoas, de líderes que a gente já trabalhou, que a gente caminhou um tempo, mas depois ele sumiu. E aí usou justificativa, dizendo que tinha outros compromissos, surgiram outras situações que não podia mais continuar, mas a gente sabe que chegou num limiar onde a pessoa ia ter que realmente reconhecer, se arrepender disso, abrir mão, não é? Porque isso acaba se tornando um personagem, né? Uma máscara que a pessoa cria. Né? E eles têm dificuldade de ser liderados, porque normalmente eles sabem mais do que o líder. Entendeu? Então o líder sempre é menos do que eles. E se ele não tem a posição de líder, ele vai ficar indignado porque ele sabe mais. Vai, e ele vai ter essa dificuldade. Ele vai ter sempre barreira com o líder. Né? Eu trabalhei com uma pessoa assim, que ela tinha barreira, todos os líderes que ela passou, ela sabia mais do que o líder, né? E o líder não conseguiu chegar ao ponto que ele tinha chegado. Exato. Então ele tinha dificuldade. Por isso ele se torna indesejável, então, Isso. porque e inconveniente, porque ele nunca vai achar alguém que sabe mais do que ele. Por quê? Porque qual é o grande problema, Jean? É o seguinte, puxa, eu já fiz isso, tenho esses títulos, a minha igreja é a maior, ou seja lá o que for, né? Como é que vai aceitar, eu submeter que venha lá o Rogério da Silva e querer me dizer que eu estou errado. Então, olha tudo que eu fiz, olha todas as coisas que eu já conquistei, entre aspas. Então venha lá o irmãozinho simplesinho, quem é esse fulano para falar isso para mim? Né? Quem é essa pessoa? Que autoridade ou que pedigree que ele tem, né? Para poder falar esse tipo de coisa. Então, isso já demonstra, só pela atitude, só esse posicionamento, já demonstra que a pessoa, né, ela está vivendo aí num poço de orgulho, de autossuficiência, e ela está, na realidade, colocando assim, as minhas obras, as obras que eu fiz. Quem é essa pessoa para querer me dizer que eu estou errado e que eu tenho que mudar? Né? Então, essa é uma situação delicada. Né? E as consequências que isso pode trazer para a vida, né, desse indivíduo, além de ser rejeitado, né? A gente poderia falar de outras consequências aqui também, de alguém que vive essa megalomania. Uma das consequências que nós temos, inclusive nós até falamos a respeito disso nos programas anteriores, é o alto nível de estresse que essa pessoa acaba vivendo,
por ter uma necessidade de sempre estar fazendo algo maior do que os outros, ou maior do que aquilo que ele já fez antes. É interessante porque o megalômano, muitas vezes, ele acaba competindo com ele mesmo, Jean. A competição é com ele mesmo, exatamente. E mesmo assim ele não consegue perder para ele. Não consegue. Ele chuta e ele mesmo defende, né? Então, se ele fez uma festa o ano passado para 200 pessoas, ele esse ano quer fazer uma para 500. Se ele consegue fazer uma para 500 esse ano, o ano que vem ele quer fazer para 1000, entendeu? Porque ele quer sempre se superar. Ele tem o próprio Guinness Book. Exatamente. O livro dos recordes. Dos recordes pessoais. É. Mas uma coisa muito interessante que o Rogério tocou no assunto é com relação ao fazer grandes obras. Nós entendemos que aquilo que nós precisamos fazer com o foco de fazer no sentido de ser bom e de ser o melhor. Por quê? Porque nós fazemos para o Senhor. Então, o problema não é estar colocando o nosso coração em fazer uma grande obra. Qual é o meu conceito de uma grande obra? Você entendeu? Então, essa que é a dificuldade de, muitas vezes, o megalômano se ver como tal. Sim. Por quê? Porque ele acha que ele tem um chamado, ou um dever de fazer uma grande obra. E isso, de uma certa maneira, é real. Agora, qual é o conceito que eu tenho de uma grande obra? Então, quando nós caminhamos no sentido de se submeter ao senhorio de Jesus, a nossa maior ou a grande obra que nós devemos fazer é, primeiro, obedecer a Deus. Então, se Deus nos chama para fazer uma grande obra e essa grande obra for varrer o chão, limpar o banheiro, entregar folhetos, essa é a minha grande obra, porque é esse o meu chamado. Porque se o conselho dele estiver errado, ele nunca vai ter limite, né? Nunca vai ter limite. Você vai querer mais e mais e mais. E vai tentar, inclusive, superar Deus. Sim. Né? Então, é essa visão e é exatamente essa dificuldade que muitas vezes a gente tem. Eu vou fazer uma grande obra? Sim. Mas o que é uma grande obra para mim? Qual é a obra que Deus está querendo que eu faça? Entendeu? Porque o que Deus quiser que eu faça vai ser uma grande obra. Porque o princípio da grande obra em Deus é a obediência, é submeter à vontade dele. Talvez a gente tenha pessoas nos acompanhando que estão se indagando. Será que eu sou megalômano? Tem alguma forma da pessoa testar se ela é? Porque talvez já tentaram sinalizar para ela várias vezes, mas ela, por não ouvir ninguém, não percebeu. Existe uma forma do indivíduo fazer um teste consigo mesmo para avaliar, se autoavaliar? Uma das formas, ele fazer um retrospecto da vida dele e ver o que é verdadeiro na vida dele e o que é falso que ele está vivendo. De verdade, e o que ele está vivendo, que ele construiu na vida dele, que não é realidade. Aí, se ele fizer um retrospecto, ele vai ver que ele está entrando numa questão que não é a vida dele. Outra, se ele já criou um personagem para ele tentar detectar isso. Se ele está vivendo a realidade, a identidade dele, ou se ele está vivendo um personagem que ele criou. Se ele está vivendo, ele vai ter que tirar esse personagem de cena. Mas e se ele viveu o personagem o tempo todo? Ele não sabe diferenciar entre personagem e vida real. Esse é um problema. É caso de pessoas que já chegou nesse nível, de que ele simplesmente inutilizou quem verdadeiramente ele é, o eu, e está vivendo o personagem. E assim, ele deixar de viver esse personagem significa a morte para ele. Então tem que matar o personagem. Tem que matar. Como é que mata um bicho desse? Aí é um processo. É um processo, não é? Aí é um trabalho. Mas aí você tem que armar uma armadilha, vai pegar o bicho no alçapão, pegar no alçapão para trazer para o consultório, para o gabinete, então, porque senão não vai. Não, talvez nem alçapão ele quer fazer, né? Mas uma outra coisa bem interessante para que a pessoa possa se identificar é ela, como o Guerra disse, olhar a sua história e olhar os seus feitos e ver qual foi a verdadeira motivação em fazer o que ela fez e do jeito que ela fez. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa faz uma grande obra e isso não a torna um megalômano. E às vezes a pessoa fez uma obra de verdade. Exatamente, mesmo, né? porque a motivação não era a sua própria glória.
Entendeu? Então, não é porque a pessoa fez, ou construiu, ou estabeleceu, que faz dela um megalômano. Pensando biblicamente, nós podemos dizer que os fariseus eram megalômanos, por exemplo? Alguns fariseus que tudo que iam fazer, da esmola mandava tocar trombeta para todo mundo saber, mandava alongar os filactérios, que gostavam de chegar nos primeiros lugares da sinagoga. Podemos dizer que esses eram pessoas que queriam sempre aparecer mais e ser mais que os outros? Eu acho, assim, algumas atitudes deles, sim, mas não como um megalômano. Eu acho que se encaixaria melhor a questão da figura do megalômano seria, por exemplo, a gente olhando para o Velho Testamento, Faraó, por exemplo, não é? As grandes obras e a própria questão deles perpetuarem e tudo aquilo que eles criam, principalmente na época. Nabucodonosor, sim, é o que nós falamos, mas Nabucodonosor, sim, o próprio Herodes, né? Ou seja, que não glorificou a Deus naquele exato momento, então os bichos começaram a ser devorados, ele ser devorado por esses bichos, né? Então, assim, são algumas figuras muito características. Os construtores da Torre de Babel. Os construtores da Torre de Babel, exatamente. Então veio o que? A dispersão geral, né, como consequência disso, mas a gente entende também que tem uma soberania divina aí, né? Mas é óbvio, tudo tem a soberania divina. Mas essa questão daqueles que estão investidos de poder e autoridade, porque no fundo, o que está por trás disso tudo é o desejo de poder, né? De ser reconhecido, de ser visto, perpetuado, né? A gente vê tantos políticos fazendo coisas para serem perpetuados, né? O nome nunca ser esquecido, grandes obras, grandes projetos, né? E às vezes você vê que são projetos e obras que não tem o efeito vazios, né? Extremamente vazios. Então, eu acho que de todos eles, eu acho que Nabucodonosor é um dos, assim, claríssimos sobre essa questão, não é? De querer perpetuar e ter poder, né? E quanto mais poder, mais glória recebe, humanamente falando, né? Mais aplausos vão ter. Olha só, a gente está chegando ao final do programa. O tema de hoje é megalomania, né? Deixando de ser indesejável, inconveniente, mas nós temos participações que chegam ao longo da programação com diferentes temas. Há algumas aqui que a gente poderia, de repente, tentar respondê-las rapidamente, como que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas são dúvidas que surgem ao longo dos programas da semana. A Eunice de Betim, ela comenta, diz que é a primeira vez que assiste o programa, gostou muito do tema de hoje, parabéns. A Patrícia de Contagem diz, uma pessoa que se envolve com drogas pode ter alguma doença na alma? Uma resposta rápida para a Patrícia. Com certeza. Tem. Sim. Então essa pessoa precisa sondar a sua alma e saber qual é o vazio que tem lá dentro. O André de Juiz de Fora diz, sempre fui uma pessoa deprimida, o que posso fazer? O que a gente responde para ele? Rapidamente. Se ele tiver condições de ir lá no ministério para poder ser acompanhado, ser ajudado, ótimo, né? Entre em contato conosco, né? E a gente vai poder ajudá-lo nesse sentido, né? Inclusive, aproveitar, Jean, assim como ele falou, tem outras pessoas que estão passando por várias situações, né? Então nós queremos aqui divulgar o nosso evento que vai acontecer, sem ser esse final de semana, o próximo, ou seja, dia 28, dia 29 e 30 de novembro, que é o nosso acampamento Clínica da Alma, que vai acontecer aqui no sítio em Contagem, né? O chamado Greenpeace. Então, entre em contato conosco, faça a sua inscrição. É o último acampamento que nós vamos ter nesse ano, não é? Os próximos que nós vamos ter a partir só de fevereiro. Lá vocês vão tratar temas como? Aí nós vamos tratar temas como rejeição, como abandono, como paternidade, como questões relacionadas aí a perdão. Então, são temas assim que todos nós muitas vezes sofremos ou não conseguimos vencê-los, né? Então nós queremos desafiar você a estar lá conosco. Entre em contato, pode ligar agora mesmo para o nosso escritório, né, lá na clínica, na igreja, ou mesmo você mandar um e-mail que você vai ter condições ali de receber as informações, forma de pagamento, tudo isso. Então, na realidade, queremos desafiar você a estar conosco lá. Nós vamos estar com toda a equipe da Clínica da Alma. Tá, tem mais uma participação aqui que me parece que é de São Paulo, prefixo 15, na região de São Paulo. A Joana diz o seguinte,
Meu filho é revoltado e até hoje não consigo conversar com ele para saber o que houve com ele. O que eu posso fazer? A gente consegue responder ela rapidamente também? Olha, se você não consegue conversar com ele, procure a ajuda de alguém que talvez consiga ter esse acesso. Se ele tem um comportamento de rebeldia ou revolta, esse comportamento foi gerado por alguma situação na sua alma. Houve um start para que se estabelecesse esse tipo de comportamento. Se você não consegue alcançar isso, busque a ajuda de alguém que possa fazer isso para que isso seja resolvido. Maravilha. A gente tem um tempinho curtinho para orar. A gente poderia orar para fechar esse assunto de hoje, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa tarde colocar, ó Deus, a vida de cada um dos nossos telespectadores, cada um, ó Deus, que está assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir, ó Deus, no momento da reprise. Pai, nós oramos, ó Deus, para que esses corações, essas mentes sejam alcançadas pelo Teu poder, pela palavra revelada do Senhor, que cada um possa fazer uma análise da sua vida, buscar do Senhor, ó Deus amado, e através da Sua palavra, que é a verdade, ó Deus, possa ser descortinado toda e qualquer, ó Deus, situação, talvez encoberta, não perceptível nas suas vidas, para poder entender verdadeiramente quem são em Cristo Jesus, se não estão vivendo uma realidade de um personagem ou mesmo de uma megalomania. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que o Senhor descortine isso na vida de cada um, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.